Olá, dessa vez eu vou mostrar uma dica de como formatar os números numa planilha do Google e acrescentar alguns caracteres que normalmente não aparecem nas formatações prontas. Eu vou começar formatando aqui essa coluna colocando um separador de milhar entre esses caracteres. Seleciono aqui toda a área, sigo até o menu Formatar, Número, e vou buscar aqui mais formatos. Ó, nesse último menu que aparece aqui está a opção Formato de número personalizado. Pois bem, aqui eu já encontro vários formatos pré-definidos e para separador de milhar eu já tenho uma aqui que está pronto. Deixa eu ver. Eu tenho esse aqui, né? Jogo da velha, vírgula, 2 jogos da velha, 0. Então ele dá a amostra aqui, ó, vai ficar com um ponto, eu aplico e está ali. Separadores de milhar estão aplicados a essa coluna. Agora essa coluna aqui, que é a área territorial, o ideal é que cada informação dessa trouxesse ao final aqui o quilômetro quadrado, que é referente ao que essa informação representa. Então eu vou selecionar, vou até formatar, número, sigo todo o caminho aqui até mais formatos, formato de número personalizado. Dessa vez eu vou personalizar, eu acredito que não exista aqui quilômetro quadrado, não tem, né? Então eu vou colocar aqui no formato de número personalizado, jogo da velha, espaço, km e 2, deixa eu colocar aqui entre aspas, pronto. Então, como eu inseri texto aqui, esse dado vai aparecer após o número, né? Ele está dando aqui a amostra, e essa informação tem que vir entre aspas. Então, se você está colocando um texto na formatação, esse texto tem que aparecer entre aspas aqui para que ele seja aplicado corretamente. Então vai ficar lá o dado seguido de quilômetros quadrados. Olha lá, 32 quilômetros quadrados. Mas essa numeração aqui ela tem algumas casas decimais, então eu vou selecionar e vou acrescentar essas casas decimais, né? Aumentar aqui, ó, o número de casas decimais, aumentar para 3 casas decimais. Então tá aí. Ok? Após aplicar a formatação, ele retirou as casas decimais lá. Aqui é a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa, só que aqui a densidade populacional é em habitantes por quilômetro quadrado. Então eu seleciono, formatar, número, mais formatos, formato de número personalizado, e aí eu faço a mesma coisa. Eu coloco aqui o jogo da velha, dou um espaço, abro aspas, né, e faço uma abreviação de habitantes, barra, quilômetro quadrado, e fecho aspas. Tá lá. Ele vai mostrar o número, né, representado pelo jogo da velha, seguido pelo texto habitantes por quilômetro quadrado. E aí eu aplico. Da mesma forma que ele cortou os decimais, eu vou aumentar o número de casas decimais 2 vezes. E está aí a informação com o formato, né? Aqui em população poderia inclusive acrescentar também que são habitantes. Então eu posso fazer a seleção, formatar, número, mais formatos, formato de número personalizado, vou acrescentar aqui um espaço, habitantes, tá lá, e aplico. Aí. Bom, então é isso. Eu não gostei do H aqui maiúsculo. Eu vou fazer a alteração aqui nesse H, colocar ele minúsculo. Essa letra aqui, acho mais interessante que venha em minúsculo.
aqui a mesma coisa. Então você pode fazer a correção para o formato personalizado, né? Pode trabalhar aí, fazer a correção. Tá aí. E a dica é essa, para fazer a formatação, para que você possa calcular depois esses dados aqui sem nenhum problema, né? Essa parte que está em texto aqui está só no formato, ela não interfere no cálculo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a soma de tudo isso aqui, eu tenho a função sum, equivalente a soma, seleciono aqui os dados e o cálculo ele é feito sem nenhum problema. Inclusive aqui ele vem já com a formatação, ele segue a formatação ali, ó, ele vem sem nenhum problema. Se fosse digitado tudo no formato que, por exemplo, colocar aqui o ponto 716 e vou simular aqui o formato, né? Se você acrescentar texto, qualquer texto que você acrescente aqui vai gerar problema na hora de fazer cálculo. Então veja aí, acrescentei texto aqui a essas duas células, eu não fiz por meio da formatação, então se eu for calcular essas duas células, eu posso acabar tendo problema, tá vendo? O erro aqui porque eu tenho texto dentro da célula, então o correto aqui seria eu retirar o texto, retiro todo o texto, toda a parte de texto aqui, não faço por meio do acréscimo de texto à célula, faço sim por meio de uma formatação. Venho aqui, já tenho aqui o habitantes. Depois que você cria uma formatação personalizada, ela vem para cá, para essa área, né, recentemente usada. Então, tá aí. Para poder utilizar dados numéricos formatados, né, na sua planilha, basta que você vá até o menu formatar e faça a sua formatação personalizada, acrescentando qualquer texto aí ao dado numérico. E a dica, por enquanto, é essa.